Deus cuida de você. Existem no mundo cerca de 11.200 espécies de aves, segundo os dados de BirdLife Internacional. Desses 11.200, dizem que tem 1.500 aves que estão em extinção no mundo. Segundo o Brasil, aqui no Brasil nós temos em torno de 1.920 aves. Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, dizem que no Brasil nós temos 240 aves que estão também em processo de extinção. Agora, quando a gente vai para a Bíblia e observa a questão das aves, a Bíblia fala muito sobre pardais, sobre andorinhas, sobre galinhas, sobre águias, e também fala sobre os corvos. Mas eu quero começar com você agora, a partir do primeiro ponto. As aves, eles prestaram serviço no dilúvio. Gente, o dilúvio, você pode encontrar essa história no Gênesis capítulo 6, até o capítulo 9, versículo 3. Então, portanto, são em torno aí de 3 capítulos e um pouquinho. Nesses 3 capítulos você vai estar vendo a história do dilúvio que aconteceu lá com Noé. Agora, o que eu acho interessante é que o dilúvio, ele foi uma catástrofe gigantesca. Nós acabamos de passar agora, a sociedade, por uma pandemia muito ferrenha, onde muitos de nós, a gente ficou em Fortaleza, né, 6 meses sem culto, não foi isso, Sandinho? 6 meses em casa, sem se ver. Muitos irmãos ficaram bastante tristes, outros ficaram até com depressão. Enfim, a gente tinha um trabalho social muito forte na igreja online, para poder aquecer os irmãos. Então a gente passou por uma pandemia gigantesca. Quando eu volto para a história do Noé, nós observamos que lá foi uma catástrofe sem precedentes. Foi uma catástrofe que alastrou, que acabou com a humanidade. Agora, eu quero falar para você também que lá, quando a gente vê a questão da Arca de Noé, é só uma informação à parte. Quando eu vou na NVI, que é a Nova Versão Internacional, nós temos lá que essa arca, ela tinha uma metragem de 135 metros de comprimento, ela tinha uma largura de 22 metros e meio, e ela tinha uma altura de 13 metros e meio. Então, tenta entender comigo. Comprimento 135 metros, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Essa era a Arca de Noé. Deixa eu mostrar aqui para você. Você pode colocar, Rebeca, por gentileza? Eu peguei algumas imagens do Google para mostrar para você. Isso aqui, gente, é tipo uma réplica que foi feita nos Estados Unidos. Os caras investiram mais de 100 milhões de dólares para fazer essa réplica aqui. Pode passar na Rebeca, por favor, tá bom? São imagens ao vivo aí, ó, da inauguração dela, como se fosse a apresentação para as pessoas. Pode passar, Rebeca. Ela por dentro, como é que foi. Essa é a ideia dos teólogos que entenderam, estudaram muito e fizeram algo real, como se fosse realmente uma reprojeção do que foi feito. Outra imagem, tem mais alguma? E essa aí como se fosse um dinossauro aí, olha, as crianças olhando o dinossauro. Interessante aí. Mas eu quero ler a Bíblia com você. Vamos estar vendo aqui agora o próximo slide, por favor. Olha só o que diz. O dilúvio durou quantos dias, gente? 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. E a arca, porém, flutuava sobre as águas. Olha só. Mas antes, para a gente entender um pouquinho o contexto aqui, Deus fala o seguinte para Noé: Noé, você tem que construir uma arca, porque o povo está pecando muito, e eu vou destruir o povo, eu vou destruir essa nação. Então Noé começa a pregar: olha, se arrependam, se convertam, Jesus está voltando, Deus vai julgar essa nação. E ele passa 120 anos construindo. Quantos anos? 120 anos. Talvez todo mundo passava: olha aquele velho, esse velho é doido, construiu um negócio desse. Nunca ninguém tem histórico aqui do passado, uma chuva desse jeito como ele está falando. E a história relata que depois que ele construiu, Deus falou o seguinte: Noé, você e sua família, você, sua esposa, seus filhos, os cônjuges, entram na arca e colocam o quê? Um animal de cada, não é isso? Um casal de cada. E ele coloca isso, e a história relata que chove de maneira abrupta. Chove, gente, já pensou chover 40 dias? Eu sou do Pará,
E eu lembro que em Belém, quando se chover 1 hora, uma chuva forte, a cidade toda alaga. Quem veio do Ceará comigo, no centro da cidade de Fortaleza, quando chove 1 hora e meia, não é isso, Felipe? Os carros boiando, ó, 1 hora ou 2 horas. Já pensou chovendo 40 dias e 40 noites sem parar, chovendo direto. Olha só que coisa forte. Agora vamos entender um pouco como é que era essa questão dentro da arca. Gente, pensa comigo. Você está com sua família dentro de um barco gigantesco, um barco de 135 metros, 22 metros e meio, 13 metros e meio, e você coloca vários animais lá. Meu Deus, aqueles animais começam a ou latir, ou miar, ou rugir, seja o que for, e aquele barulho, pensa comigo, aquele barulho infernal, começa a fazer xixi, começa a fazer cocô, e aquela bagunça, muita chuva fora, e certamente dentro da arca, eu penso que era algo úmido, e tinha muito balanço. Por que balanço, Watson? Para quem viaja de navio, que é muito maior, muito mais pesado, a gente sente, quanto mais uma arca de 135 metros só de comprimento. Mas esse foi uma situação difícil que Noé passou. Agora, os pássaros, eles são prominentes nessa história. Quando eu vou ler a história de Noé, não vou colocar aqui porque a gente não tem tempo, mas nós temos 18 aparições na Bíblia, falando de Noé com animais. 18 aparições. Então, é interessante que a Bíblia relata que chega um momento que a arca, ela para no topo do Ararat. Era um monte muito alto, a arca ficou lá. E aí a história relata que Noé, ele pensa, ele usa até na verdade uma estratégia dos marinheiros. Não sei se vocês sabem, naqueles tempos antigos, as pessoas navegavam naqueles mares, um mar gigantesco, então rios profundos, geralmente era mar. E quando eles se perdiam, eles tinham animais. Então, geralmente, ele soltava um animal, e quando aquele animal voava, se ele estava para cá, se o animal voasse para o lado esquerdo, os tripulantes entendiam que o lado esquerdo era onde tinha terra firme. Então, era um norte para poder aquele marinheiro poder conduzir aquela embarcação na direção que os pássaros estavam indo, para poder chegar em terra firme. O que a Bíblia fala que Noé fez? Ele solta o quê? Vamos a primeira vez aí? Primeiro ponto, ele solta o quê? Um corvo. Mas, gente, isso aqui é muito interessante. Por que ele decide soltar um corvo? Porque o corvo é um pássaro firme, forte, inteligente. Quem estuda animais chega a falar o seguinte, que os corvos, eles até aprendem a falar como o papagaio. Algumas palavras eles aprendem a falar, então ele é muito inteligente. É interessante que o corvo é tão forte, que alguns, da ponta da asa, a outra ponta, chega a ter 1,20 m de comprimento. Então são animais gigantescos, fortes. Quando Noé solta esse animal, não é de propósito, não é à toa, ele solta intencionalmente, fala o seguinte, olha, ainda tem muita água, ainda está muito turbulência, vou soltar um animal forte, para poder, o quê? Aguentar e poder mensurar como é que está a situação lá fora. Vamos estar lendo o texto bíblico agora aí, por favor? Olha só, 40 dias depois, a Bíblia relata, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou o quê? Um corvo, o qual, tendo saído, e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Então, quando eu estudo um pouquinho sobre a questão do corvo, ele é uma ave de rapina, ele não costuma caçar, ele come qualquer coisa. Então, se você fala assim, Watson, qual seria o alimento de um corvo? Traduzindo para um pássaro que a gente conhece hoje muito bem, seria o urubu. Ele come geralmente carniça, ele come geralmente coisa em decomposição. Quando Noé solta esse animal, nós não temos na Bíblia nenhum registro que aquele animal volta para a arca. Ele voa, como ele era forte, ele encontra certamente flutuando resto de animais em decomposição, talvez ele se alimenta, mas ele não volta mais para a arca. A Bíblia relata depois que Noé, ele usa então o segundo animal, ele usa o quê? A pomba. Então ele solta agora a pomba, e quando a gente fala sobre a pomba, é interessante que os pombos, a simbologia deles é de algo bom, de algo agradável. Por exemplo, é muito comum a gente ver
em Olimpíadas, ou então em inaugurações de obras públicas, ou então em Copa do Mundo, revoadas de pombos, né? Porque eles transmitem o quê? Paz, tranquilidade, é algo que traz o quê? Bem-estar, é algo bom. Então, quando Noé solta esse pombo, a Bíblia relata, vamos estar vendo aqui o próximo slide, por favor. Olha só. Depois Noé soltou uma pomba para ver o quê? Se as águas tinham o quê? Diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para onde? Para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, diga assim comigo, 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo o quê? No bico, uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Queridos, olha que coisa interessante. Ele solta o corvo, ele não volta, ele espera um tempo. Espera 40 dias, depois ele solta a pomba. Ela vai, ele percebe que ela chega possivelmente com as suas penas molhadas, com as suas pernas, que chama perna, né? Como é que é? Patas? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui, né? Chega uma olhada lá, ele fala o seguinte: ainda não está no tempo da gente conseguir talvez sair dessa arca, temos que esperar 7 dias. Agora, ele solta de novo, ele relata que essa ave, ela traz uma folha de oliveira. Isso aqui eu acho muito interessante, porque a oliveira na Bíblia, ela simboliza o quê? Renovação, recomeço, esperança. A oliveira fala de quê? De óleo. O que é óleo na Bíblia, gente? É simbologia de quê? De unção, do Espírito Santo. A oliveira fala de quê? De azeite, de prosperidade. Se você for em algum supermercado, você vai comprar aqueles óleos de oliva, por exemplo, é caríssimo. Então é algo que é nobre, fala de quê? De frutificação. Diante do caos, Noé já estava conseguindo mensurar que a terra estava voltando à sua normalidade, que a terra estava voltando a ser uma terra de esperança do futuro próximo, que as coisas iam dar certo. Agora, eu acho interessante também, no próximo slide, que esperou mais 7 dias, a Bíblia relata, e ele soltou a pomba, e ela, porém, não voltou mais para ele. Observe que os animais sendo usados na Bíblia como uma instrumentalidade para poder trazer alívio, para poder trazer norteamento para Noé como servo de Deus. Agora, outro ponto também, quando eu vejo a história de Noé, é que haviam pássaros no altar de Noé. Watson, o que é altar? No Velho Testamento era muito comum que os homens pegavam certos animais, erigia-se um altar de adoração e sacrificava aquele animal como um ato de adoração, de devoção, de arrependimento diante de Deus. Então olha só o que a Bíblia fala aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 20, levantou Noé o quê? Um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor. Então olha só, os animais também as aves, os pássaros eram usados como também o quê? Para sacrifício que Noé oferecia ao Deus de Israel, para que pudesse receber graça do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, o primeiro ponto é que as aves eram usadas lá para Noé. O segundo ponto é lições das aves do Sermão da Montanha. Só abrir um parênteses aqui. O Sermão da Montanha é o sermão mais longo da história da Bíblia. Ele vai do capítulo 5 do Mateus até o capítulo 7. É gigantesco. Jesus passou horas e horas, talvez dias, naquele monte, dando aquele sermão. Eu tive com o Andrés da Graça de Israel, e a gente foi lá no local onde dizem os turistas, enfim, o guia turístico disse que lá foi o Sermão da Montanha. Sendo ou não, a gente chega lá, a gente se emociona, é um local muito lindo. Mas é interessante que, olha só, deixa eu ler com você aqui Mateus capítulo 6,
Então, a minha ideia hoje nesse sermão é o seguinte: falar para você que os pássaros no Velho Testamento foram usados como instrumentalidade de Deus, e vou te mostrar agora o Novo Testamento também sendo usado como instrumento de Deus para poder trazer ensinamentos para nós como servos do Senhor. Vamos estar lendo Mateus aí, por favor, capítulo 6. Olha só: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. A pergunta é: não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais importante do que as roupas? Agora Jesus fala: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Agora chega a pergunta retórica de Jesus: será que vocês não valem mais do que as aves? Será que vocês não valem mais? Antes de eu continuar aqui, eu quero contar uma história para você. Dizem que a morte chega numa cidade, a morte, e ela é recebida por um homem que está no portão. A morte fala o seguinte: olha, eu sou a morte, e eu vim aqui avisar para você que amanhã 10.000 pessoas vão morrer nessa cidade. No outro dia a morte volta lá, e aquele mesmo homem está no portão, fala o seguinte: você me enganou, você disse que eram 10.000 que iriam morrer, e morreram 70.000. A morte responde: eu só levei 10, 60 morreu de preocupação e ansiedade. Olha só, Jesus chega e fala o seguinte: vocês não devem se preocupar com a vida. O que é preocupação? É adiantar-se uma ocupação. Eu tenho uma agenda amanhã, eu tenho uma agenda a partir de 8 horas da manhã com o Maciel amanhã, até de noite, então o dia todo eu tenho uma agenda profissional. Mas o que é preocupação? Eu começar a ficar ansioso, triste, preocupado, eu deito, coloco minha cabeça no travesseiro, não consigo dormir, porque amanhã eu tenho que me encontrar com o Maciel. Isso é o quê? É se ocupar de maneira antecipada. O que Jesus fala aqui? Não se preocupem com a vida, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, se vestir, não se preocupem. Eu acho interessante, gente, que ele fala o seguinte, Jesus, e aí o púlpito de Jesus era o ar livre. Possivelmente ele estava na Galileia, talvez em um daqueles barcos, e lá é interessante que naquela localidade tem muitos flamingos, tem muitos animais típicos da região, como por exemplo mergulhões indianos, garças gigantescas. E aí Jesus chega e fala o seguinte: olha, ele está pregando, ele vê os passos, olha para cima, olha para o céu. Os discípulos olham: está vendo aquelas aves? Estou vendo, Jesus. Pois é, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam o dinheiro na conta bancária. A gente tem que guardar, tá, gente? Só estou falando das aves aqui, você tem que guardar, por favor. Não estou ensinando ninguém a ser irresponsável. Elas não se preocupam com nada. Mas olha só, o Pai de vocês, Jesus fala, Ele provê tudo o que eles precisam. E ele termina falando o seguinte: olha, eu quero que vocês saibam que vocês valem mais para mim do que as aves. Isso aqui é algo surreal. Deus cuida das aves, dos pássaros em geral. É interessante que ele chega, quando ele fala olha para o céu, é porque ele está, queridos, ele usa a própria ambientação local, todo o sinergismo local, para poder gerar valor agregado, ilustrar, trazer na prática a importância de que nós somos seres humanos que temos que entender todo o contexto social para poder entender as mensagens de Cristo. Agora ele fala o seguinte: eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros. Por quê? Isso aqui é muito óbvio. Você nunca vai ver qualquer tipo de ave, de pássaro, talvez no trator, dirigindo o trator, porque não estou construindo aqui a minha fazenda. Ou então, para quem é mais humilde financeiramente, estou aqui com a enxada, plantando. Não faz. Por quê? Porque Deus a sustenta. Veja comigo no slide. Quando Jesus disse que nós não devemos nos preocupar, Ele não está dizendo que a gente não deve pensar no amanhã. Ele está falando o seguinte no grego:
Não pense muito. A ideia é não sofra, não se inquiete. Eu tenho que ser responsável, sim. Eu tenho que fazer planejamento, sim. Eu fiz administração de empresas, essa foi a minha primeira graduação. Eu sei o que estou falando no contexto de formação acadêmica. Mas eu não posso só pensar nisso. Eu tenho que exercitar o quê? A minha fé. Quando ele fala não se preocupe, não pense muito, não fique queimando muitos neurônios, não perca o seu sono, não se desespere, não fique inquieto com isso. Por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus vai cuidar de você. Olha só. Ponto 2. Jesus cuida dos pássaros mais diminutos, os pardais. Olha só o que o texto mateano nos diz. Veja comigo aqui no telão. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o quê? O consentimento do Pai. Mais uma vez, agora Mateus, ele fala o seguinte: olha, até para um animal morrer ou cair no chão, Deus permite isso. Ele continua: e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Eu acho que agora o Espírito Santo fala assim: eu vou contar os pretos, no meu caso, e os brancos. Ele sabe até quantos brancos e quantos pretos tem. Ele sabe dos detalhes. Olha só. Portanto, o texto fala o seguinte: diga assim comigo: não temam. Ele sabe de tudo. Vocês valem mais do que os pardais. Mais uma vez o texto mateano está falando o seguinte: olha, vocês são mais preciosos, vocês são mais importantes, vocês valem mais. O cuidado do Pai é muito maior com vocês do que com os animais. Mas quando ele fala isso, ele fala o seguinte: olha, eu cuido mais de vocês. No entanto, ele exemplifica que ele está cuidando dos animais, dos mínimos detalhes. Deus cuida também dos corvos, do jeito que eles são. Olha só o que o texto lucano diz: observe os corvos, eles não semeiam, não é isso? Não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Diga assim comigo: Deus me sustenta. Diga: Deus proverá tudo para mim. Mais uma vez aqui agora, ele fala: vocês valem mais do que as aves. Eu quero que você saia desse culto aqui hoje falando o seguinte: Deus, entendendo que Deus cuida dos animais, sim, e que o cuidado dele é muito maior para nós que somos filhos dele. Os animais só são simplesmente criaturas. Jesus se fez pobre, ponto 3, para que nós nos tornássemos o quê? Fortes. E também ele se fez pobre para que nós pudéssemos ter abrigo e sustento. É muito interessante, queridos, que quando a gente vê a história de Cristo, ele saiu do céu, o melhor local que tem, filho único, tinha tudo, saiu de lá para quê? Para vir para essa terra. E olha só o que o texto fala aí para a gente, Mateus capítulo 8, Jesus falou o seguinte: então aproximando dele um escriba, disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde o quê? Reclinar a cabeça. Watson, por que Jesus passou por isso? Para nos ensinar que ele tem poder, ele tinha poder e continua tendo, para poder suprir tudo, mas para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas que esteja nele. É interessante que quando a gente vê na Bíblia escriba, eram pessoas intelectuais, eram pessoas inteligentes. Eu já falei para vocês que a gente esteve em Israel, lá em Massado, no Monte de Massado, e a gente foi lá no local onde até hoje tem os escribas lá, e geralmente são aqueles, talvez rabinos, barbazona, talvez quase aqui no umbigo, e eles passam lá parte do dia escrevendo ainda a Bíblia de maneira muito como antigo, ainda com a pena e com a tinta, não é isso, Andresa? E o que falou o seguinte: olha, eles escrevem toda a Bíblia, se errarem uma coisa, porque lá ainda é em rolos, em papéis, se errar, pega aquilo ali,
joga fora, não é isso, Andresa? E começa de novo do Gênesis. Meu Deus, já pensou, o cara está em Apocalipse 22, Felipe? Estou finalizando um projeto. Rasgou alguma coisa lá, rabiscou de maneira errada. Meu Deus do céu. Deixa o arquivo e volta de novo, olha só. Então chega um mestre dele e fala: Jesus, eu quero te seguir. Por que ele queria seguir Jesus? Talvez pela influência do mestre. Era o maior rabino da atualidade, o homem mais que tinha, se fosse hoje, os maiores seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube. Era o mais conhecido. Aquele chefe fala: olha, eu quero fazer parte da sua equipe. Jesus falou o seguinte: olha, você está disposto mesmo? Ele usa mais uma vez o exemplo dos pássaros. Olha, as raposas, as aves, todas têm o seu local. Eu não tenho onde colocar minha cabeça. Que coisa forte. Devemos descansar no cuidado da provisão de Deus. Olha só o que Jesus fala aqui ainda, para a gente finalizar aqui. Vamos voltar para o texto de Mateus. Portanto, não se preocupe dizendo: que comemos, que bebemos, ou com que nos vestiremos, como é que eu vou pagar a faculdade, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou comprar roupa, como é que eu vou viajar, onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso? Não se preocupem com isso. Ele fala o seguinte: porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Quando ele fala gentil, é a tipificação de quem não crê em Jesus, é do não crente. Então, traduzindo para hoje, quem se preocupa é o incrédulo, é quem não conhece a Jesus, é quem não conhece o poder de Deus. Esse sim se preocupa. Então, quando eu sou crente e eu me preocupo, eu não estou confiando plenamente no poder de Deus. Quem está me entendendo aqui, queridos? Olha só, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O pai de vocês, diga assim comigo: eu tenho um pai. Meu pai é rico, meu pai é poderoso, meu pai é o dono do ouro e da prata. Aleluia. O seu pai que está no céu e no seu coração também, ele sabe do que você precisa, gente. Sabe que você precisa de promoção no emprego, sabe que você precisa trocar o seu carro, ele sabe que a gente precisa ir para um prédio maior, ele sabe de tudo. Aí ele termina, Jesus falando aqui, e Mateus registra essa fala de Cristo, capítulo 6, versículo 33, ele fala o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e a sua justiça, diga-se comigo, e todas as coisas, a sua promoção, o seu casamento, o seu carro, a sua formação, as suas contas pagas, a troca do seu apartamento, tudo vai ser acrescentado após eu buscar quem? Deus em primeiro lugar. Vou falar uma coisa para você. Eu abro o meu coração para vocês aqui. Talvez a metade dessa igreja não está aqui hoje, né, Andresa? A metade não está aqui hoje. Eu fico triste, porque isso é uma clareza, eu falo isso aqui de púlpito, é uma clareza de pessoas que não entenderam o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque não pode um crente não separar 2 horas num domingo para poder vir para a igreja, depois quer as bênçãos de Deus e não busca Ele. Olha só, eu vou ter tudo isso, toda a provisão, se, partícula condicional, se eu buscar Ele em primeiro lugar, eu vou ter isso aí. Quero chegar ao pós-lúdio dessa mensagem, falando para você que depois que a gente conhece Jesus, e a gente aprende com as aves que a gente aprendeu hoje aqui, nós também aprendemos lições importantes sobre o exercício da fé. Quando Jesus fala: confia em mim, olha para os animais, para as aves, confia em mim, isso é um passo de fé. Ele está falando o seguinte: ele está aqui, como se fosse aqui, nós estamos lá e aqui tem um rio, confia em mim, filho, vem para mim, tenha fé em mim. Esse é um passo de fé. Quando nós entendemos que Jesus é poderoso, nós olhamos, por exemplo, para os pardais, para os pombos, para as galinhas, a gente observa que são animais que Deus cuida, mas Ele não quer que a gente seja somente um pardal,
um corvo. Não, Ele quer que nós sejamos como águias. Diga assim comigo: Deus quer que eu seja uma águia. A águia é uma tipificação, talvez é a maior representatividade de ave no mundo. É a mais admirada. Existem inúmeros pregadores, professores, palestrantes de coach, usam sempre a águia como uma analogia de fortaleza, de força, de voar alto, de se jogar sem medo, de ver longe. Deus quer nos chamar como águias nessa noite, em nome de Jesus. Mas, olha só, falando de água, quero ler um texto para você, para a gente finalizar. Olha só, Isaías 40, 31. Todo o meu texto hoje é tudo voltado para os animais, para as aves, como parâmetro de ensinamento para nós. Olha só o que Isaías fala. Mas, vamos ler juntos? O que esperam, renova as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que é esperar? É confiar nele. É falar o seguinte: Deus, eu confio na tua palavra. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão, ou seja, não deixarão de ser cumpridas. Olha o que o salmista fala: é Ele quem enche de bens a sua vida. Diga assim comigo: é Ele que enche de bens a minha vida, de modo que a sua mocidade se renova como as da águia. Meu irmão, a palavra de Deus fala o seguinte: você vai ser renovado a cada dia, renovado, como uma águia. Por quê? Porque Ele vai te encher de bens. Eu acho muito bacana que esses bens aqui é muito eclético. Eu posso pegar as palavras bens e fazer um gráfico de prosperidade financeira, de integridade familiar, caráter. Eu posso bens de riquezas, de talentos. Eu vou ser uma pessoa cheia de bens, porque da mesma forma que as águias se renovam, Ele vai me renovar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé agora, eu quero orar com você.